Pessoal, ainda em diversidade, e nós vamos dar continuação ao reino protista. Só que agora nós vamos falar de uma parte desse reino que consegue produzir seu próprio alimento. Eles são autótrofos. Eu vou falar sobre as algas. Só que o curioso é que existem algas que não realizam a fotossíntese. Ou ela deixa para realizar a fotossíntese em extrema necessidade. Ela consegue absorver nutrientes, acreditem nisso. Então nós vamos ver, quando entrarmos na classificação das algas, que existem algas que, acreditem, não são autótrofas. Serão classificadas como heterótrofas. Curioso, né? Mas eu vou começar com vocês fazendo uma pergunta. Não esquece, nós estamos no reino protista e na parte do que diz respeito às algas, tá? E eu te pergunto, as algas, será que verdadeiramente elas estão bem colocadas no reino protista? Ou pelo fato delas serem autótrofas, elas deveriam ser colocadas no reino plante, com o grupo dos vegetais? O que você acha? Vejam só, a resposta ela tem que ser analisada em todas as partes do que diz respeito às características da vida de todas as algas, tá? Para poder ter a certeza se ela está bem colocada no reino protista ou se ela deveria estar no reino plante. Lá no início, quando nós analisamos um cladograma, nós vimos que outros reinos, como é o caso do reino Monera, as cianobactérias, elas também fotossintetizam. Mas, evolutivamente, as cianobactérias, que são procariontes, passaram por modificações mutacionais e deram origem às células eucarióticas. A partir daí, seres com uma certa complexidade citológica levaram à necessidade de abrir um novo reino. Surgiu assim o reino protista. E nesse reino, um destaque teve que ocorrer uma separação. Por quê? Porque nesse reino, as algas, elas apresentaram uma característica de serem autotróficas, mas continuando sendo isso aqui, ó, eucariontes. Agora, não apenas os protozoários, mas também as algas apresentam as suas células com aquela membrana que envolve o material genético, caracterizando assim a formação de células eucarióticas. Sim, as algas são eucariontes. Até então, gente, a gente não consegue muito dar uma resposta precisa, porque o reino plante também apresenta células eucarióticas, tá? Mas vamos prosseguir. Célula eucariótica, cheia de organoides, material genético protegido. Tudo bem. Outro ponto, as algas, elas aparecem no ambiente tanto unicelularmente, como existem aquelas que podem até chegar a 8 metros, ou seja, pluricelulares. Existem áreas do oceano que são verdadeiras florestas de algas. Daí complicou para você, né, me responder protista ou vegetais. Vamos seguindo. O que eu havia falado é que as algas, elas são autótrofas, mas algumas algas podem ser heterótrofas. Como eu te falei, ela absorve os nutrientes do ambiente, ou seja, deixando a sua capacidade de fotossintetizar
inativa. Nós vamos ver posteriormente que alguns dinoflagelados, eles só absorvem, não realizam a tal fotossíntese. Ou seja, se ele não faz isso, ele entra no grupo das heterótrofas. Espera aí, já começou a mostrar alguma coisa. Se tem alguma espécie heterotrófica, já não entra no grupo dos vegetais. Por quê? Todas as plantas fotossintetizam, todas elas, tá? Outro ponto também importante. Para o reino plant, não aparece unicelulares. Entendeu? Que a resposta já começa a surgir claramente. As algas, elas estão muito bem colocadas no reino protista. Quais foram os pontos que nós começamos a perceber? Algas protistas, primeiro, por elas apresentarem algas unicelulares. E as plantas são todas pluricelulares. Por elas apresentarem espécies heterotróficas. As plantas todas são autótrofas. Então, aqui já seria uma boa argumentação, tá? Uma outra característica que as algas apresentam: pigmentos. Agora, um outro ponto interessante é que o pigmento não apenas clorofila. Clorofilas A, B, C, D. São níveis de clorofila de absorção de nutrientes, tá? De realizar o processo de fotossíntese. Mas além desse pigmento, o pigmento que realiza a transformação, elas também apresentam pigmentos auxiliares. Então, todas as algas, elas terão sim clorofila. Mas associadas à clorofila, elas têm carotenoides, aquele vermelho alaranjado. Todos esses pigmentos agora aqui que eu vou falar, são pigmentos auxiliares. Eles absorvem a luminosidade, mas passam essa energia para a clorofila, porque é a clorofila que realiza a tal conversão e o armazenamento da energia em uma molécula orgânica chamada glicose, tá? Então vamos lá. Clorofila é aquela que absorve e transforma. Mas, para dar esse apoio de absorção, nós temos outros pigmentos, como por exemplo, carotenoide, xantofila, que tem as cores aí já começam a ficar meio amarronzadas, umas cores meio que ferruginosas, tá? A funcoxantina, que também chega para chamada de pardas também. São cores diferenciadas. Ficoeritrina, uma cor mais avermelhada, ficocianina, puxa um pouco para um tom meio que azulado, enfim, ou mais amarronzado, se ela misturar com vermelho. Então nós temos aqui esses pigmentos que vão auxiliar a clorofila. Eles não transformam, eles absorvem e passam para a clorofila, realizar aquela transformação de energia luminosa em energia capaz de ficar armazenada numa molécula chamada de glicose, tá? Carboidrato energético, fonte rápida de energia. Tudo bem, as plantas também têm tudo isso, tá? Inclusive até a variedade de pigmentos acessórios. Mas esses 3 pontos aqui já argumentam, ou melhor, esses 2 pontos já argumentam que as algas sim estão bem colocadas no reino protista, tá? Já que a clorofila e os pigmentos, as plantas também têm. Agora outro ponto interessante é esse aqui, ó. Essa argumentação aqui mostra que ela tinha tudo para ficar num grupo das plantas.
Só que ainda está muito simples. A estrutura das algas, elas são muito rudimentares, simplórias. Ou seja, no cladograma, as algas, ela chega no seu limite e se afasta num grupo. Evolutivamente, nesse cladograma, evolutivamente sobe para o reino plante, começando com as briófitas, que vai ficar no canto, depois pteridófitas, que terminará o seu limite, ficará no canto, evoluiremos um pouco mais para as gimnospermas, que terá o seu limite, ficará no canto, e mais evolutivo aparecerá as angiospermas. E aí são aquelas que conseguem se estabelecer no ambiente, produzindo até frutos, tá? Ou seja, as algas, reino protista, principalmente porque ela chega num limite e não segue além para formar órgãos. Ela não forma nem tecidos verdadeiros. Por isso que as algas são estruturas únicas, podendo até ser multicelulares, pluricelulares. Mas as células são várias iguais, mas elas não formam ou se diferenciam, mas não formam tecidos. Não há uma separação tecidual. Então, por isso que ela não evoluiu para um outro reino, tá? Continua aqui na parte protista. Um outro ponto bem interessante é que elas podem sim viver isoladas, soltas no ambiente, em colônias. O que é colônia? Um agrupamento de indivíduos ligados por um ponto. Isso é colônia, tá? Tem que estar fixo, mas ligado por um ponto. Um ponto com várias ramificações. Ou até mesmo em associações. Essa parte de associações é incrível, porque nós vamos ver associações como um bom exemplo, o mutualismo. Lá nos líquens, quando as algas elas se associam a fungos, quando elas se associam a outras, a fungos lá nas micorrizas, quando elas se associam a pontos menores, capazes de gerar uma necessidade mutualística. Nós vamos ver associando a certos animais. Vocês vão ver lá que a parte de zooclorela, quer dizer, algas clorofícias ligadas a determinados animais. Então, essas associações por dependência, isso é muito incrível, gente. O mutualismo de um ser tão simples como esse daqui, tá? Sim, as algas fazem parte do reino protista. Agora, onde é que eu posso encontrar essas algas? Nos mais diversos ambientes. As temperaturas mais diferentes possíveis. Tendo água, tendo uma certa umidade, lá elas começarão a se multiplicar, entrar no processo de reprodução. Reprodução essa que pode ser sexuada, assexuada. Imagina, encontrar algas. Eu posso encontrar uma alga em um bebedouro que teve uma certa periodicidade de presença de água, mas não foi higienizado. Em um determinado local, quietinho ali, paradinho, as algas começaram a se multiplicar. Por quê? Porque elas podem ser microscópicas ou macroscópicas. Você nem tem certeza, porque não consegue observar, mas determinadas áreas de água tem ali a presença de algas. É isso que eu quero te dizer. Por elas também terem representantes microscópicos. Ou seja, não são apenas as algas aquelas que a gente olha no mar, tá? As clorófitas,
as feófitas, as rodófitas. Mas existem determinadas áreas, rios, lagos, ou determinadas áreas com água parada, que lá eu vou encontrar as crisófitas, né, os dinoflagelados, as noctilucas, as euglenófitas, pirrófitas, tá? Que são algas microscópicas. Elas podem estar ali e a gente não visualiza isso, elas estão lá. O fato da gente não visualizar também argumenta que as algas são elas as grandes responsáveis pela colocação do gás oxigênio na nossa atmosfera. Por elas serem, a grande maioria, autótrofas, então fotossintetizar é uma necessidade dela, e o excesso de produção de glicose também pode acarretar a uma liberação do gás oxigênio. E aí é liberado para a atmosfera e a gente absorve, necessita. As algas são tão aeróbicas quanto nós, não esquece. Por quê? Dentro das suas células, tanto teremos a presença do cloroplasto, como também teremos a presença das mitocôndrias. Então, elas são aeróbicas, precisam do gás oxigênio. Só que elas produzem tantos, e que são liberados para a atmosfera. E aí nós e outros animais, ou outros seres aeróbicos, vamos lá absorvendo esse gás oxigênio. Então, mais um motivo pelo qual devemos preservar todos os ecossistemas aquáticos, quer seja de água salgada, quer seja de água doce, que a gente chama de dulcícola. Podemos encontrar as algas em diversos ambientes: água doce, salgada, salobra. E não esqueça a importância que ela tem com relação à atmosfera. Mais adiante vamos ver outras importâncias na indústria, tá? Na parte alimentícia. A gente já utiliza ela normalmente como fonte até mesmo alimentar. Mas agora, vamos dar uma olhadinha no slide para vermos as associações que eu te falei? Vamos dar uma olhadinha. Olha lá. Olha só. Associações, como eu te falei, ó, algas com fungos. É uma relação mutualística, tá? Esse, o principal exemplo aqui, são os líquens, tá? E nós vamos encontrar eles em troncos de árvores, em rochas. Desde que tenha umidade, um pouquinho de água, ela já começa a se proliferar, tá? Algas protistas. Ficamos lá, nesse reino. Olha, outra associação incrível, como eu havia te falado. Presença, olha, com animais. Zoochlorella é um animal que está associado às algas verdes. Deixa eu trocar aqui para usar o mesmo raciocínio. Algas, cloró, verde, e animais. Xantela, usou xantela. Mais uma vez, olha, animais. Só que as algas aqui, o pigmento é outro. O pigmento são as douradas ou pigmento pardo, beleza? E aí um bom exemplo, nós temos essa hidra. Sabe quem é a hidra? A hidra é um quinidário, beleza? Quinidário é a mesma coisa que selenterado. Selenterado, não esquece, tem a ver
com o reino animal. Animais invertebrados, tá? Reino animal. Então, pessoal, vem aqui para mim. Olha só. A partir do momento que você tem consciência que as algas, elas realizam associações, você começa a desvendar algumas coisas que aparecem nos livros ou na internet, que determinado animal, tá? Ele fotossintetiza. Não, o animal, todos os animais, eles são heterótrofos. Mas algumas espécies, eles conseguem realizar de forma mutualística uma associação com determinadas algas. E essa associação fará com que aquele animal ele consiga, assim, ter a sua produção de nutrientes, de alimento garantida. Mas não porque é a estrutura dele, e sim pelo que está associado ao corpo dele. E de que eu estou falando? De algas que podem estar associadas. Então, determinados animais que fotossintetizam, não. Ele tem ali algas que vão fazer esse trabalho para eles, tá? O mesmo fungos. Ah, são fungos que fotossintetizam? Não. Nenhum fungo consegue produzir seu próprio alimento. Todos os fungos são heterótrofos, mesmo que ele tenha cor verde. E aí, professora? Mas associados a eles, nós vamos encontrar determinadas algas que irão realizar a fotossíntese para eles. Então, é um processo de associação. Beleza? Nós vamos agora acompanhar o quadro com a classificação das algas e vamos conhecer cada grupo através de suas características e imagens. Tudo bem? Vão acompanhar comigo agora, tá? Vamos para os slides. Então, olha só. Filo das algas. Esse exemplo aqui, essa classificação, gente, vocês precisam mesmo vocês precisam se apropriar delas, tá? Olha, filo, estou nelas, né? Bacilariófita, todas são fitas. Fitas, principalmente para representar o grupo das talófitas. Talófitas. Eu posso substituir esse F por PH, tá? Y. É isso aqui. E por que talófita? Porque nós vimos lá na característica que elas têm, na verdade, um talo. Tendo um talo, somente uma estrutura, olha, sem tecidos. Sem tecidos, obviamente sem órgãos. Ela não chegou até a formação de órgãos. Tudo bem? Então mostra a simplicidade dela. Aí outro ponto. Bacilariófita, todas unicelulares. Mais uma vez, olha, observe que clorofila é algo que vai aparecer em todas elas. Agora, os tais pigmentos acessórios, eles podem até, de certa forma, variar, tá certo? Mas vão auxiliar a clorofila, tá? Eles transferem a energia para a clorofila. E a clorofila que realiza a fotossíntese, a transformação. A bacilariófita, ela tem a caroteno, fucoxantina e a xantofila. E a sua principal reserva também é interessante, vocês começarem a exercitar isso. Elas guardam estruturas muito mais complexas na sua forma de lipídios, tá? E o que eu vou encontrar na parede celular dela? Elas também têm parede celular. Mas será que todas elas apresentam o mesmo polissacarídeo? Aqui não. Olha o que ela tem. Silício. Uma estrutura calcária para ela, tá? Na sua parede.
continuaremos tendo uma parede que oferecerá resistência, isso é comum. A Bacilariófitas, a Crisófita, Euglenófita e as Dinófitas, todas essas daqui, gente, elas são consideradas, olha, microscópicas. Microscópicas e, melhor que tudo, unicelulares, tá? Esses três aqui, esses 4 pontos, melhor dizendo. Porque existe aqui uma classe, uma diferença do filo, mas temos classe também por aqui. No meu caso, dessa primeira aqui, que nós vamos ver, que se mistura lá com as crisófitas. Crisófitas permanecem unicelulares. E eu tenho aqui carotenoide xantofila. Opa, peraí. Vamos lá, crisófitas permanecem unicelulares, carotenoides, olha, xantofila, mas também tem as funcoxantina. E, mais uma vez, a reserva dela, que ela guarda com relação à nutrição dela, e tem aqui esse sacarídeo. O polissacarídeo, celulose na sua parede celular. As euglinófitas, olha ela, carotenoide xantofila, e ela tem um tipo de amido de reserva. É um polissacarídeo, só que eu estou falando de amido, que chama de amilo, que é de reserva. E o ponto mais importante, olhe para aqui, é isso aqui, ó. Ela não possui parede. Por isso que vocês vão ver na imagem que ela tem uma certa flexibilidade. Então fica esperto. Ele pode botar aí uma questão que todas as algas apresentam parede celular. Eu gostaria que vocês percebessem que nem todas. As euglenófitas, as euglenas, elas não apresentam parede celular, beleza? O que é que elas apresentam? Uma estrutura membranosa normal, livre. E por isso que ela tem uma certa flexibilidade. Vocês vão ver posteriormente isso, tá? As dinófitas, os dinoflagelados, olha, mais pigmentos diferentes aqui, ó, piridina, que é um pigmento que apareceu aqui diferente daqueles que eu falei, mas olha o que ele consegue guardar, amido e óleo. E também tem uma parede celular rica em celulose, aquele polissacarídeo estrutural. Já no grupo daquelas que podem chegar até a serem multicelulares. Mesmo sendo multicelulares, tanto elas podem apresentar-se, olha, microscopicamente ou, e a sua grande maioria, macroscópicas, tá? O que é que elas apresentam? Olha, claro, clorofila sempre, carotenoides e xantofilas, carotenoides, fucoxantina mais xantofila. Veja que carotenoides e xantofila tem nas 3, tá? Ficoeritrina e ficocianina, para essas daqui. As suas reservas, se ela for a clorófita, que é a verdinha, ela guarda amido para ela. Isso aqui é a reserva dela. A reserva dela, tá? Que eu vou guardar para me nutrir depois, quando a noite surgir, quando não puder ter a luminosidade para fotossintetizar, eu vou lá pegar no meu amido, minha energia. Tem parede com celulose. Já a feófita, que nós vamos ver posteriormente, que são as pardas, olha o que ela guarda: óleo. E as laminárias, isso aqui é utilizada na culinária oriental, vamos ver depois. Teremos também a presença de algina, que também é muito utilizada, apreciada na indústria. Tudo isso na sua parede, beleza? As rodófitas, olha o que nós temos. Rodófitas, elas têm uma cor mais avermelhada. Além desses pigmentos que eu havia falado, ela reserva o amido e a florídeas, que é um outro tipo de reserva também energética, tá? A presença do agar, que é utilizado até na indústria de higiene,
a indústria cosmética também, olha. Então, pessoal, vem para mim. Nós estamos falando das algas e vocês tiveram, com esse quadro, uma visão geral sobre todas as algas unicelulares e pluricelulares. Nós vamos ver já já elas separadamente, beleza?